O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava que a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias, enquanto chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, priores, queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus que reza conosco esta liturgia, a todos um santo e abençoado dia. Celebramos hoje a memória de um grande santo da Igreja, São Bonifácio. Não vou confundir o nome. Semana passada eu chamava Santo Agostinho de Santo Anselmo. Santo Agostinho é do século VI para o século VII. Santo Anselmo do século XI para o século XII. Os dois beneditinos que evangelizaram a Cantuária também foram arcebispos. Aí há pequena confusão. Mas Papa Gregório Magno, ou Papa Gregório I, enviou o Santo Agostinho de Cantuária para evangelizar a Grã-Bretanha, que é exatamente hoje a Inglaterra. E, posteriormente, o Papa Gregório II enviou São Bonifácio para evangelizar a região da Alemanha. Por isso ele é um bispo que lá morreu, mas também foi o grande apóstolo da Alemanha, chamado de Wilfrido, cujo biógrafo é Willibrordo, que dizia que ele pregava com muita serenidade, com muita calma, com muita tranquilidade diante dos pagãos. Ele não era agressivo nas palavras, mas era um homem sereno e calmo. Por isso contagiou tanta gente. Por isso evangelizou e trouxe para a fé católica tantos pagãos. Na tradição monástica, vocês sabem bem disso, ressurgido da tradição apostólica, os monges trocam de nome, as monjas, vocês trocam de nome, como uma nova identidade, como um novo homem. O Papa Gregório II dá a Wilfrido, o nome de Bonifácio, que significa aquele que faz o benfeitor. Nós, quando éramos noviços, tínhamos tanta intimidade que chamávamos São Bonifácio de São Boninho. E assim ficou lá entre os noviços, o São Boninho, que é invocado hoje por nós como santo beneditino,
que evangelizou sobretudo com a sua vida e com o seu testemunho. E diante desse testemunho, ele nos deixa belíssimos textos que aquecem o nosso coração e nos ajudam a viver a fé. Diante da severa perseguição que a igreja vivia no seu tempo, não diferente também do nosso, São Bonifácio é aquele homem audacioso que possui na parresia do Espírito a audácia, a coragem. Ele, quando vai evangelizar por mandato do Papa Gregório II a região da Alemanha, encontra, claro, como em todos os tempos, grande resistência, grandes dificuldades. Mas lá ele evangelizando determinadas regiões, um certo dia vai crismar em massa, devido à sua grande pregação. Até que ele é assassinado pelos pagãos. A espada ultrapassa o evangelho e atinge a sua cabeça. E alto e bom som ele grita antes de morrer que Deus salvará a nossa alma. Mas esta convicção nem sempre foi assim. Ele nem sempre teve essa convicção quando foi ordenado aos 30 anos de idade. Depois da sua peregrinação na fé, ele também, como nós, encontra o desânimo, o desalento, a preguiça. Ele tem até mesmo desmotivação para continuar na fé. Mas respondendo aos pastores, encorajando-os a perseguirem e persistirem na fé cristã, católica, ele escreve um belíssimo texto que nós escutávamos ontem ou hoje, na liturgia das horas. Um texto que nos anima na fé. Ele apresenta a igreja como esta barca que navega nos mares do mundo. A igreja que está no meio do oceano, sofrendo as mais difíceis turbulências e os mais terríveis ataques. E isso é para ele também um motivo de desânimo. Porque como caminhar numa fé assim? Mas aí ele vai compreender a partir do testemunho dos seus pais na fé, dos padres da igreja, e aí ele cita São Clemente, São Cipriano, São Cornélio, que foram homens que deram testemunho com o próprio sangue. E ele vai subir nos ombros destes homens, toma a coragem do Espírito e prossegue na fé. Ele insiste na fé porque, para ele, é a única coisa que vale a pena neste mundo. Nós não temos o direito de abandonar o leme da igreja. Nós não temos o direito de sair da igreja, porque senão nós morreremos afogados num oceano deste mundo, que é traiçoeiro e vil. E aí ele, encorajado com o testemunho dos antepassados, incentiva também os pastores a continuarem na pregação da verdade sem dar um passo atrás. Mesmo que o mundo, mesmo que as internets te caluniem, ele insiste, continue pregando a verdade. Mesmo que o mundo diga que a família é retrógrada, continue insistindo. O único matrimônio válido diante de Deus é entre um homem e uma mulher. Mesmo que o mundo diga que é bonito, que é belíssimo, a infidelidade e a falta de castidade, continue insistindo. Só a castidade e a fidelidade libertam. Mesmo que o mundo diga que a moral da igreja é retrógrada e coisa medieval, insista, ensine e continue pregando. E aí ele vai nos apresentar inúmeras testemunhas que falam desta verdade e pagaram alto preço com a própria vida. Pagaram com o próprio sangue. A igreja não precisa de baderneiros. A igreja não precisa de pessoas que vêm no seu seio causar confusão. Ela precisa e continua precisando, porque assim ela é formada de homens pecadores, que levam a sério a sua conversão. E esta conversão começa de dentro, do coração, e não bagunçando a igreja. A igreja não precisa de luteros, de calvinos,
de Zwinglius. A igreja precisa de Bentos de Núcia, de Franciscos de Assis, de Dulces dos pobres, de Teresas de Calcutá, de Domingos de Gusmão. A igreja precisa de homens e mulheres corajosos que queiram transformar a igreja de dentro e não causando uma revolução ao fio da espada, afrontando a autoridade da igreja. O primeiro sintoma de quem não está bem interiormente é a desobediência, porque a desobediência acarreta outros pecados atrás de quem é desobediente. Para nós religiosos não é possível viver a castidade e a pobreza se nós não formos obedientes. A obediência é o princípio das virtudes que nós professamos, dos votos que nós fazemos. Isso a carta aos Filipenses vai frisar a respeito de Jesus, porque ele foi obediente ao Pai, por isso Deus o exaltou, por isso, pela sua obediência na fé. Pai, se for possível, afasta de mim todo este terror, este cálice, mas faça-se a tua vontade. E assim se concretizou na vida do Mestre, que é a cabeça da igreja, e que, portanto, todo o resto do corpo sofrerá as mesmas consequências do Mestre. A perseguição, o ódio, a rivalia, todos nós passaremos por este tribunal do mundo. Coisa que passou também estes santos que hoje nós podemos testemunhar como homens corajosos de fé. Mas é preciso com coragem, com audácia e simplicidade, com adesão ao Senhor de coração, com um coração bom, com um coração acolhedor, com um coração simples, mas com um coração também cheio de ternura e um coração corajoso, para não voltar atrás e não se acovardar diante das maldades e mentiras do mundo. Foi isso que aconteceu com a viúva do templo. Ela que estava em procissão para ofertar no templo o que ela tinha. E ela depositava junto àqueles 2 centavos, que não comprava praticamente nada, nem um pão, ela ofertou o seu coração. E Jesus, olhando aquela situação, aquela arrumação, ele pôde perceber que a arrogância dos fariseus e dos doutores da lei era tão grande que transpirava nas suas ofertas, que transpirava na sua doação. Isso causou um grande rebuliço no coração de Jesus. E aí ele chama os discípulos para mais uma vez educá-los na fé. Olha, estão vendo isso tudo aí? Esta arrumação desses homens que estão ofertando para se exibir, daqui a pouco eles colocam no Facebook. Pode deixar. E aí eles percebem que aquilo não convém ao discípulo de Cristo. Porque antes mesmo de nós ofertarmos aquilo que temos e aquilo que somos, é preciso depositar o coração diante do Senhor. É só lembrarmos a oferta de Abel, lá do capítulo 4 do livro do Gênesis, no versículo 4. Nós vamos ver lá que Deus se agrada da oferta de Abel e não da de Caim. Abel, que era um pastor, e Caim, que era um agricultor. Não se agrada depois, Caim mata Abel por inveja. Mas o texto não deixa claro por que Deus se agradou da oferta de Abel. Nós vamos compreender o sentido das Escrituras no Novo Testamento. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, também no versículo 4. O autor vai nos explicar por que Deus se agradou da oferta de Abel. E por quê? Porque ele ofertou antes de tudo com o coração. Ele teve uma reta intenção de oferecer ao Senhor aquela grandíssima oferta que para Deus não servia, mas por causa da intenção do coração e da devoção do seu ser, ele agradou o Senhor que vê o coração e não as aparências, que vê o coração e não aquilo que nós queremos manifestar e mostrar para que o mundo veja, pois o nosso Deus é o nosso juiz. Ensina-nos Jesus também no Sermão da Montanha, que a tua mão direita dá, a esquerda não deve, então, propagar. Deixa que Deus se encarrega pelos seus meios de propagar o que nós fazemos. Como nós cultivamos o amor e a caridade.
Mas nós não temos o direito, como fiéis e seguidores de Jesus, de exibir o que nós fazemos, porque isso perde a graça diante de Deus. Que o nosso testemunho seja sereno, simples, tranquilo, seja humilde, para que possa agradar o Senhor. Foi o que agradou, foi a forma como agradou aquela viúva. Viúva que na Bíblia é sinônimo de desamparada. Quando ela perdia o esposo, todos os bens da família passavam para um parente próximo. A viúva não tinha direito de ficar com nada. Ela vivia mendigando, ela vivia das esmolas dos outros. E aquilo que ela recebia, ela ainda doou diante do Senhor. Porque antes de tudo, ela ofereceu ali o seu coração e a sua prece. 2 moedas, 2 na Bíblia significa 2 coisas. É o número de Jesus, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e é também o número das testemunhas. Para que um acontecimento seja verídico, seja um fato real, é preciso ter 2 testemunhas no mínimo. Por isso que Maria Madalena não foi acreditada, porque ela estava só a princípio. Depois Pedro e João testemunham que o fato ocorrido era verdade. 2 testemunhas é preciso ter para atestar um fato. E aí nós percebemos que o 2, que Jesus aqui relata nesta pequena cena, mostra exatamente o testemunho da mulher. Um testemunho de Cristo, um testemunho do Evangelho, que passa exatamente pela humildade e pela simplicidade, e não pela arrogância, pela altivez da voz ou pela gritaria, como fez muito bem São Bonifácio. E aí nós vamos compreender ainda na primeira leitura que esta oferta que nós fazemos a Deus, com o coração sobretudo, ela também tem o poder de apagar os nossos pecados e iniquidades. Tem o poder de nos transportar para a vida divina. Tem o poder de nos fazer crescer diante de Deus. O que nós depositamos diante do Senhor não deve ser entendido somente como bens materiais, mas também deve ser entendido como o nosso coração e o nosso ser. Foi isso que ele fez e disse com o rico, com o jovem rico. O que ele disse? Vai tu mesmo e distribui os teus bens para os pobres. Não manda teus empregados, não. Vai tu, porque o Senhor, antes de precisar, porque não precisa, dos nossos bens, Ele quer o nosso coração, que é a única coisa que Ele não tem neste mundo. A única coisa que Deus não tem é o nosso coração. E que a gente precisa oferecê-lo. É isso que Ele diz em Apocalipse 3:20. Quando diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do coração, eu entrarei nele e cearei eu contigo e tu comigo. Mas se você não abrir a porta do coração, eu não tenho como entrar. Porque a chave é para o lado de dentro. Então, o coração nosso, a nossa liberdade, o nosso ser, Deus faz questão de não ter, para que nós, na nossa liberdade, liberalidade, ofereçamos a Ele com todo o nosso ser. É isso que o Senhor pede de nós. Foi isso que São Bonifácio e tantos outros santos deram. É isso que nós devemos dar como discípulos do Senhor. Oferecer as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, o nosso sono a Deus, oferecer todas as nossas mortificações, oferecer os nossos bens, seja eles poucos ou muitos. Deus se agrada de um coração sincero, independentemente do que eu ofereça e quanto eu ofereça. Se você tem condições de oferecer mais, ofereça mais. Ofereça a sua saúde, ofereça os dons que Deus te deu, ofereça os teus bens para o serviço da comunidade. E lembre-se de uma coisa, você não tem que dar o seu dízimo e a sua oferta para a igreja. Você não tem que dar. Você dá porque a tua fé te impele, te incomoda de tal forma que você tem necessidade de ajudar a tua comunidade de fé que te ajuda a crescer na fé. É uma necessidade que brota da fé, de ajudar os irmãos dividindo também o pão, o queijo ou o bolo, mas dividindo também o que a gente tem, porque é uma necessidade de partilha da comunidade, não é uma obrigação. A partir do momento em que você dá com cara feia, obrigado, e murmurando, você pode até dar e satisfazer alguém, mas você perdeu todo o mérito,
toda graça, todo dom e toda vida espiritual de Deus, que Ele quer te conceder a partir daquilo que você dá e a partir da forma como você se dá para o serviço da comunidade e dos irmãos. Seja a nossa força de trabalho, seja a nossa capacidade intelectual, seja os nossos bens. O Senhor exige de nós uma coisa: um coração honesto e reto, um coração dedicado, com toda a delicadeza para o serviço. Foi o que aconteceu com esta viúva. Porque se nós fizermos o contrário, nós estaremos agindo como os fariseus. E Jesus disse uma palavra tão pesada que eu não quero ouvir nunca na minha vida. Por isso eles receberão a pior condenação. Vixe Maria, isso vindo da boca de Jesus é terrível. Eles receberão a pior condenação. Não quero ouvir isso de Jesus, porque é uma pior palavra que você pode ouvir na sua vida. Tendo nadado e morrido na praia, vivido na igreja e estando vivido na ausência de Cristo, imagina, passou a vida aturando os outros nas pastorais e quando morrer receber esta palavra, receberá a pior condenação, porque não serviu com o coração, serviu pelas aparências. Ou como nós dizemos aqui no Ceará, para se amostrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.